CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente tem o quadro Seu Direito, tirando dúvidas sobre direito trabalhista. O advogado Vinícius Cascone está com a gente. Vinícius, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar com vocês aqui. Todo nosso. A gente falou, Tayla e Vinícius, há algum tempo atrás, daquele famoso caso do show do Coldplay. O CEO flagrado em uma traição, né? Isso, exatamente. Aí, as relações amorosas dentro do trabalho agora trouxeram um novo caso em uma multinacional suíça famosíssima, que você já comeu muito chocolate dela, usou creme de leite e tal. E o CEO da empresa, ele foi demitido porque uma investigação interna revelou que ele mantinha um relacionamento com uma funcionária que estava sob a supervisão direta dele. Vinícius, quando a gente comentou o caso do Coldplay, a gente já disse aqui, não tem nada na lei que proíba que as pessoas se relacionem num ambiente de trabalho. Mas nesse caso, a empresa entendeu que seria um conflito de interesses por ela ser subordinada. Isso também não está na lei, teria que ser a empresa que iria determinar como que se procede? Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Bom, na verdade, Marco e Tayla, é importante lembrar algo muito importante que às vezes os trabalhadores não prestam atenção, que é no contrato de trabalho assinado entre a empresa e o empregado. Então, nesse contrato, eu sei que muita gente vai, conseguir meu emprego, leva a carteira de trabalho, leva as informações pessoais e assina rapidamente o contrato de trabalho, muitas vezes sem ler. E no contrato de trabalho tem algumas previsões que podem criar uma série de problemas para os empregados. Por exemplo, o que acontece? A gente falando sobre qual é a jornada de trabalho, que ela pode ser modificada, né? E ali também que o empregado, muitas vezes existe essa previsão, que o empregado tem que observar as normas de conduta interna da empresa, ou seja, um código de ética interno ou algum outro regramento que exista. Então, isso é muito importante os empregados terem atenção na assinatura do contrato de trabalho, porque ali pode ter essa previsão remetendo para um código de ética e conduta ou para uma norma interna da empresa. A empresa multinacional em questão é uma empresa muito grande, né, reconhecida no Brasil, inclusive, então, evidentemente, ela deve ter uma série de normas e de regras de conduta interna, e dentre elas, a eventual proibição de relacionamentos entre superiores hierárquicos, ou seja, por exemplo, no caso era o CEO com uma empregada do departamento de marketing. Então, o CEO, nesse caso, se existe uma regra de conduta interna da empresa, um regulamento, não poderia ter qualquer tipo de relacionamento com uma inferior à hierárquica. Então, no caso, como ele é o CEO da empresa, não tem ninguém acima dele, não poderia se relacionar com ninguém da empresa. Então, talvez, né, o fundamento utilizado pela empresa foi esse código de conduta interno e provavelmente o CEO deve ter assinado no seu acordo de trabalho, né, no seu contrato de trabalho, essa obrigação. Doutor, boa tarde novamente. Aí nesse caso, por exemplo, estava lá no código de conduta da empresa, né, que não podia ter esse relacionamento aí entre superior e subordinada ou vice-versa. Se a empresa ela flagra uma situação como essa, aí a demissão por justa causa, quando descumpre, né, o código de conduta da empresa, ou é possível primeiro uma advertência, uma suspensão, enfim, algum comunicado ali da empresa de que aquilo está irregular antes dessa demissão aí direta? No âmbito da legislação brasileira, Tayla, o que ocorre? Tudo vai depender da gravidade da infração do Código de Conduta da empresa. Se a empresa entender que um relacionamento é grave o suficiente para uma justa causa, ela pode querer aplicar a justa causa sem aplicar as demais advertências que existem, por exemplo, advertência, suspensão. Ela pode fazer isso. Agora, evidentemente que vai caber uma discussão judicial sobre essa questão. Se era justificável ou não aplicar a penalidade mais gravosa, a penalidade da justa causa. Então, quem vai acabar decidindo isso aqui no Brasil, se o caso tivesse acontecido aqui, seria a Justiça do Trabalho. Então, vai entrar num grau que a gente chama um grau de subjetividade, de entender aí realmente se era suficiente ou não para aplicar a justa causa.
Bom, e a Constituição Federal, né, garante intimidade e vida privada a todos os brasileiros. Esse caso aí aconteceu na Suíça, né? Mas a gente está falando aqui do Brasil. Restringir o namoro poderia ser considerado abusivo. Isso você já explicou bem demais. O contrato de trabalho, o código de ética da empresa, mas isso pode dar um problema muito grande em caso de demissão, né? Essas pessoas que se relacionam podem acionar a empresa na justiça, Vinícius. Por isso que a gente deve sempre observar o que diz a nossa Constituição Federal. Ela é um conjunto de regras e princípios que norteiam as relações na sociedade. Agora, é claro que o juiz do trabalho que pegar um caso semelhante a esse vai analisar se o fato do empregado ter plena ciência que não poderia ter um relacionamento, isso seria inconstitucional ou não. Então, essa análise vai caber ao juiz do trabalho. O fato é que a minha recomendação para os empregados é sempre, primeiro, analisar o contrato de trabalho, que muitos não leem antes de assinar. Segundo, se tiver algum tipo de relacionamento, alguma situação que, em tese, possa violar o código de ética de conduta da empresa, e tome muito cuidado na exposição desse eventual relacionamento, porque isso realmente pode criar um conflito de interesses e ter uma penalidade mais gravosa de uma justa causa. Então, é algo que depois, evidentemente, poderia ser revertido na Justiça do Trabalho? Sim, com certeza poderia ser revertido, mas não há garantia. Um processo, ele se inicia, não tem como você prever o resultado, né? Então, tem um risco de você ter êxito ou não ter êxito. Lembrando que quando um empregado é demitido por justa causa, quem tem que comprovar a justa causa não é o empregado, e sim a empresa. Inverte o ônus da prova. Então, quem tem que provar essa situação é a empresa. Então, se a empresa não comprovar a ocorrência e a existência do relacionamento, evidentemente que a dispensa sem justa causa é anulada. E aí a gente entra num ponto-chave que você citou, doutor, que é a questão da exposição desse relacionamento, né? Se os dois funcionários ali têm esse relacionamento, não expõem no ambiente de trabalho, não há um comportamento inadequado, né? E aí a empresa descobre que há um relacionamento fora do ambiente de trabalho e usa, de repente, uma foto ali que alguém tirou, algum colega, rede social, né? Para aprovar isso. Isso não pode ser considerado, de certa forma, uma invasão aí de privacidade, doutor, se não há essa exposição no ambiente de trabalho? Sim, você está correta, Tayla. No meu entendimento, isso poderia configurar, sim, invasão da intimidade e a violação do que diz a Constituição Federal. Mas, por outro lado, o que aconteceu nesse caso específico, é importante a gente trazer aqui a informação, é que a subordinada havia sido promovida para um cargo de chefia, né? E aí jogou-se uma luz sobre essa situação, se foi por mérito ou pelo relacionamento que eles tinham com o CEO. Então, veja o problema do conflito de interesse, né? Quando você tem um relacionamento ali, sempre as pessoas irão colocar um senão, né? Um questionamento, se realmente ali não houve uma interferência ilegal ou interferência no sentido de um conflito de interesse para privilegiar a pessoa do relacionamento da família. Isso, inclusive, eu faço uma analogia, e quando você tem uma audiência trabalhista ou uma audiência qualquer, quando a pessoa leva um familiar para testemunhar, há ali realmente um conflito de interesse, porque esse familiar pretende privilegiar e beneficiar, evidentemente, a pessoa para a qual ela está depondo. Agora, só para a gente encerrar, Vinícius, e se forem, por exemplo, do mesmo cargo na empresa, né? Se não tiver essa relação de chefe e subordinada, como foi nesse caso aí, muda a situação? No meu entendimento, é um atenuante, né? Porque se não existe ali uma situação que conflite os interesses, né? Que estão os dois no mesmo nível hierárquico, não tem como você alegar que há ali um favorecimento do superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Então, acho que é um elemento importante aí, inclusive de defesa, no caso de um relacionamento, mesmo que exista uma regra de conduta proibindo na empresa, porque, inclusive, pode ser questionada essa proibição pela regra, pelo que mesmo se citou no começo, que é a proteção da intimidade prevista na Constituição Federal. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, volta na próxima quarta-feira com mais um quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Grande abraço. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço, doutor. Agora 3h27.